Pessoal, primeiramente sejam bem-vindos, né? Foi um período aí bom aí de férias aí, né? Agora vamos retornar aqui, né, na turma 957924, tá? Na última disciplina do módulo específico 2, tá? Projetos elétricos industriais. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Digital, tá? Então, deixa eu só selecionar o arquivo. E depois as dicas aqui, né, de como a gente deve se portar aqui no ambiente EAD, tá? A gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui. Só recapitulando, tá, pessoal? Nós estamos na última UC, tá? UC de Projetos Elétricos Industriais do módulo específico 2, tá? Eu ainda estou corrigindo, tá, pessoal? Ao ser anterior de acionamentos. Aí, se não me falha a memória, tem ainda dois momentos presenciais que eu ainda não havia postado, tá? Aí eu tô postando aqui, fiquem tranquilos, tá? E daí, hoje, a gente vai iniciar a nossa primeira aula, tá? De projetos elétricos industriais. Deixa eu para nossa pastinha aqui. Então, pessoal, o projeto, né, assim como eu comentei lá em projetos elétricos prediais, ele é uma projeção, tá? Ou seja, é uma projeção no formato de desenho técnico, né? Assim como vocês viram lá em leitura e interpretação de desenho, e no caso específico do projeto elétrico, já para um ambiente industrial. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Pegar esse daqui, ó. Eu vou pegar aqui a planta. Ó, deixa eu pegar essa daqui que tem a subestação, tá? Eu sempre mostro. Então, essa projeção, né, tem o desenho técnico, né, onde a gente tem as especificações, tá? Do nosso projeto. Que especificações, né? Ou seja, você vai implementar em cima da planta baixa, tá? O projeto elétrico, os diagramas unifilares, a planta de situação. Deixa eu só. Isso, agora foi. Temos a planta de situação que mostra o projeto de redes aqui, ó. Esse daqui é um dos formatos do projeto de redes, né? Mostra só o poste, o nome da estrutura, né? Ela é uma N1, né? Uma padrão normal, tá? É uma de 11 metros, suporta uma carga de 300 kg força aí, tá?
e ela vem aqui, né, do ramal dela, tem essa extensão aqui e chega, né, até a subestação dessa empresa aqui. No caso, essa empresa aqui é a JC Distribuição, tá? Aí eu peguei emprestado aqui de um projeto aí que eu já acompanhei, tá? Então nós temos aqui a subestação. Essa subestação aqui é conhecida como subestação ao tempo, né? Na verdade, eles chamam de subestação singela ao tempo. Singela porque ela tem um único poste, né? Um único, dependendo aí, um único transformador, esse tipo aqui de subestação, né? Quando é uma subestação, por exemplo, abrigada, você pode colocar vários transformadores, né? Eles todos em paralelo aí, para formar uma carga maior. Ah, entendi, professor. Então, toda essa projeção, esses padrões, né? A vista frontal, tem aqui a vista superior aqui, ó, do poste duplo T, do transformador. Esse poste aqui é conhecido como uma estrutura tipo N, né? N é uma estrutura chamada normal, tá? Esse N é de normal. E a normal, ela tem esse padrão construtivo aqui, ó. Tá vendo? Esse dourado aqui é a cruzeta de madeira. E está vendo essa parte branca aqui? Isso daqui é uma mão francesa. Essa mão francesa plana, né, ó, esse é o nome dela, ela parece uma régua mesmo, uma régua chata aqui, é para estabilizar a cruzeta para ela não ficar se movimentando, tá? E nós temos aqui o para-raio, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem melhor aqui, ó. Aqui é a vista frontal, vista lateral desse mesmo desenho. E aqui é a vista superior, ó, tá vendo a legenda aqui, tá? Mas como eu já tenho costume aqui, ó, tá vendo que ela tá totalmente alinhada, ó, se você puxar uma linha aqui, por exemplo, do meio da cruzeta de baixo aqui, ó, em linha reta, ela vai bater exatamente no meio da outra aqui, ó. Então, pegou o desenho técnico aqui, né? Então, aqui, ó, nós temos o para-raio, é chamado para-raio de rede. Esse aqui é isolador de pilar, tá? Tem dois tipos de isolador aqui, esses para essa cruzeta aqui. Tem o pilar e o isolador de pino. O pilar, você não tem uma ferragem aqui. Inclusive, muitas concessionárias, no caso essa daqui era lá do Pará, tá? Esse cliente aqui, essa unidade da JC Distribuição, e eles utilizam, era CELP, né, Centrais Elétricas do Pará, hoje nós conhecemos como a Equatorial Pará, né? Então, você tem o isolador tipo pilar, e ele não fica com uma ferragem aqui embaixo exposta, né? Agora, o isolador de pino para cruzeta de madeira, isso aqui tudo é isolador, tá? Isolador, a madeira que é isolante. O único que conduz aqui é essa ferragem que segura, que está sendo fixada aqui na cruzeta, tá? Ela é fixada aqui na cruzeta e segura o chamado para-raio de redes. Na verdade, esse é um supressor de surto, tá? Mas o pessoal chama de para-raio de rede. Então vocês estão vendo o padrão aqui, aqui é o conjunto da chave fusível, né? Ele atua como proteção, assim como o disjuntor, né? Ele não é um dispositivo de manobra. É lógico que a gente pode manobrar. Quando fala manobrar, é abrir, ou seja, desligar ou seccionar ou fechar o circuito, tá? A chave fusível do mesmo jeito aí. Então, esse aqui é o padrão do projeto industrial. O projeto industrial, ele tem como uma característica, se for pegar um projeto predial, o ramal de entrada do medidor do cliente residencial, ele já vem direto da baixa tensão. Aqui ele está vindo direto da média tensão, ou seja,
direto do transformador. Obviamente, o transformador, né, como ele faz essa conversão, né, lembra, eu acho que eu não comentei isso, mas se eu não comentei, agora é a hora oportuna aí. O transformador, até chegar aqui, nesse ponto aqui, ó, é média tensão, é a 13,8. É o que simboliza esse desenho dessas duas circunferências aqui. Inclusive, num projeto, geralmente eles colocam uma circunferência maior, uma menor aqui, porque esse aqui é um desenho genérico. Esse desenho aqui ele foi tirado eu lembro na época quando eu estava fazendo o projeto, eu tirei do PDF, né? Da CELPA. Na época era Centrais Elétricas do Pará. Então, o desenho ele estava desse jeito, mas geralmente a tensão maior é uma circunferência maior, a tensão menor é uma circunferência menor, tá? Que ele está mostrando que está indo do 13,8 da média tensão para a baixa tensão, né? O monofásico. Nesse caso aqui, se eu não me engano, fica na rodovia ali, Marabá, e, e nesse local a tensão monofásica é 110, tá? É o famoso 127. Por isso que está aqui, ó, 220 ou barra ou traço 110, aí no final aqui volt aqui, né? Lembra que o padrão é mostrar sempre a menor é a monofásica, a maior é a trifásica, tá? E aqui está mostrando que é um transformador trifásico de 300 kVA, né? Então é um transformador de 300 kV. Esse é o para-raio de rede, tá? Que é esse daqui, ó. O 08 aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem a legenda, né? Vai tá vendo, ó, para-raios de distribuição óxido e zinco polimérico sem centelhador. Esse para-raio de rede, na verdade, ele é um supressor de surto, ele é uma resistência, tá? É uma resistência elétrica aí que por exemplo, ele foi projetado para 13,8, né? Então, na verdade, ele é 7.965 volts, e daí ele tem um nível de tensão que tem uma flutuação ali. Se passar a tensão acima, essa resistência ela abre e ela deixa, por exemplo, a tensão acima, vamos supor que ele está parametrizado para suportar por fase até 8.000 volts, né? Porque ele é de 7.965, né? Então e teria praticamente ali 45 kilovolts aí, né, para ele abrir, né? Então ele abre e em vez da tensão entrar aqui, ó, no primário do transformador para poder fazer a conversão para o 110/220 aqui, né? Ele vai desviar, né? Se a tensão for, eu chutei aqui, né? Se foi 8.000 volts aí, então ele abre, é uma resistência, ela abre e aí ela atua como um circuito fechado. E esse circuito fechado aqui, ele vai pegar todo esse nível de potencial, esse fio, essa linha aqui tracejada, ela simboliza a cordoária de aterramento, cordoária nua de aterramento, ó. Inclusive, ela é interligada na carcaça do transformador, ela é colada, literalmente, ela vai no poste ali, né? E vai para a malha de terra aqui, ó, nas hastes que ficam enterradas aqui, né? A uns 50 centímetros aproximadamente, tá? E aqui você tem a caixa de inspeção para fazer a aferição do nível de resistência elétrica, né? Que o alicate terrômetro, ele nada mais é do que um ohmímetro, ou seja, ele calcula o valor da resistência, porém, o alicate terrômetro, ele pelo princípio eletromagnético, ele faz essa leitura aí
da resistência através da pinça aí, né? Basicamente um ohmímetro ele injeta tensão, tá? Ele injeta tensão e a partir dessa tensão conhecida, que é a tensão da fonte dele, ele vai gerar uma corrente, ele faz a leitura. O alicate ele faz diferente porque o alicate ele não tem porque o termômetro normal ele vem numa maletinha, né? Ele tem três terminais, né? E nesse caso, o alicate não, ele tem o transformador de corrente, que você vai fechar a pinça aqui. Aí o que que o alicate termômetro ele faz? Ele faz o inverso do que o alicate amperímetro faz. O alicate amperímetro você coloca o cabo energizado aqui, né? Tá passando corrente. Aí você coloca a pinça dele, fecha a pinça dele aqui e aí ele interpreta o campo eletromagnético aqui, a variação de campo eletromagnético, e faz a leitura, né, através se eu não me engano, equações de Ørsted, né? E aí ele faz essa leitura. Já o alicate termômetro, ele injeta campo magnético no cabo, né, onde você fecha a pinça, e esse campo magnético ele vai induzir uma corrente. Aí, a partir dessa injeção, ele vai fazer a leitura da resistência elétrica, tá? Entendi, professor. Então, o projeto industrial, ele tem, né, a planta baixa. Nesse caso, deixa eu abrir um outro aqui, né? Isso aqui é a prancha 1. Tô abrindo outra prancha aqui. Essa daqui é a prancha 1, que é a prancha do quadro de carga. Inclusive tem um diagrama unifilar geral, né? Mostrando aqui, ó, as cordoárias de entrada aqui, ó. Você tem cabos de 185 milímetros, tá? Essa medição aqui, ela é indireta na baixa tensão, tá? Você tem um transformador de potencial que ele afere tensão e tem um TC, né, um transformador de corrente que ele afere corrente elétrica e juntos ele faz a leitura, né, lá no painel, a leitura de potência ativa, potência reativa e por aí vai, tá? Tem a proteção geral e o diagrama unifilar dessa fábrica aqui toda aqui, né, dos os quadros de força e luz e os outros quadros aqui do QGBT geral, tá? Então, e aqui, ó, na outra prancha aqui, ó, na verdade, essa outra prancha tem quatro, uma, duas, três, quatro, cinco pranchas aqui, né? Ela tem planta baixa, ó, tá vendo? Ó, tem um galpão aqui. Esse galpão, lembra que eu falei que o padrão de projeto é a planta baixa. Aqui, ó, você tem um pilar. Aqui você tem uma entrada, aqui é uma rampa. Aqui é um pilar, ó. Lembra que eu falei que o projetista ele pega tudo que é alvenaria, né? Ó, tá vendo? Escada aqui, ó, sala. Ele deixa ela numa cor cinza, bem característica, apagada às vezes, né? E ele evidencia o projeto elétrico. Tá vendo aqui, ó? Você tem os refletores aqui, tem a eletrocalha, ó, tá vendo? Ó, o leito de cabos aqui é a eletrocalha, ó. A de 200 por 100, né, 100 milímetros aí, tá? Então, essa projeção, né, o projeto é o projeto propriamente dito, só que ele no formato de desenho, né? E esse desenho tem um porquê. Desculpa, gente. Ele tem um porquê porque ele foi calculado, tá? Calculado as cargas de iluminação, igual fizemos lá em projeto elétrico predial, né? Lembra lá os critérios de projeto de critérios para pontos, né, de iluminação. Lembra que era em conformidade com a área, se era maior ou menor que 6 metros quadrados, né?
Aí tinha o critério de iluminação era o mesmo para qualquer ambiente. Aí tinha também um critério para dimensionamento da carga mínima, sempre a carga mínima, tá? Carga mínima de tomadas de uso geral, tá? Que dependia da área. Se a área fosse menor que 6 metros quadrados, ok. Se fosse maior, né? 6 metros quadrados, igual ou, né? Na verdade, maior, né? O primeiro é menor ou igual, o outro é maior. Aí você tinha que calcular o o perímetro, e esse perímetro você dividindo, se fosse salas, né, e quartos, você dividiria por 5 metros, e aí o valor, né, o valor inteiro maior mais próximo, seria a quantidade de pontos, né, e esses pontos teriam 100 volt-ampere de carga mínima, se fosse cozinhas e similares, né, copa, cozinha, áreas externas aí também, né, garagem, né, você dividia se fosse maior, né, que 6 metros quadrados, você dividiria por 3,5 metros e o inteiro maior mais próximo, o valor, por exemplo, 4 aí, né? Aí os três primeiros seriam 600 volt-ampere de carga e os excedentes, se for 4, né? Então o quarto e o último seria só de 100 volt-ampere, seria a carga mínima. Então, professor, então quer dizer que o critério lá de projeto predial é o mesmo para instalação industrial? Sim, é o mesmo, tá? A diferença é a magnitude das cargas, né? A quantidade de carga aqui, ó, que mostra uma planta baixa, nesse outro módulo aqui de pranchas, né? Outra planta baixa, né? Outro ambiente aqui. Aqui é um galpão, né? Basicamente, a JC Distribuição, como ela lida com logística, né? É logística na compra e venda de grandes quantidades de alimentos aí também, né? Essa logística, ela tem né, a parte aí de entrega, tem a parte também de armazenamento, então eles têm bastante câmara fria, né? Dependendo da unidade lá, né? A outra prancha aqui, ó, é a partir as outras pranchas mostram detalhes da planta baixa, com diagramas unifilares aqui, né, dos quadros de cada ambiente, o quadro de carga aqui, né? Essa outra aqui, ó, mostra mais planta baixa aqui, ó, mais quadros de carga, as legendas, né? Então, o projeto industrial, ele tem esse padrão, cargas maiores, tá? Vamos pegar a outra prancha aqui, né? Cargas maiores, e essas cargas maiores, elas têm um, um, por elas serem maiores, eu preciso de um transformador próprio. Aí tem um padrão, pode ser de 75, pode ser de 112,5 kV, é, 150, 225, 300 e até 500. E igual eu falei, a subestação, a brigada, né? Você pode juntar, por exemplo, duas de 500, uma de 500 mais uma de 200, 225, né? Dependendo aí da demanda que o cliente, né, seu tem quando do projeto. Beleza, professor, entendi. Entendi que os cálculos são basicamente os mesmos. Porém, a quantidade de cargas são maiores, por isso que eu não vou pegar energia direto da baixa tensão, eu vou pegar essa energia da média tensão. Para eu fazer isso, eu preciso fazer um procedimento, né, um pedido, na verdade, chama liberação de carga. Tem um documento e você vai redigir ele falando. Tem vários documentos, na verdade, mas basicamente você falando que você é o projetista do empreendimento tal, está pedindo uma liberação de carga. Antes de você fazer essa liberação, você provavelmente já fez um cálculo prévio da quantidade de carga que está desejando, né, para aquela unidade consumidora, para aquela indústria, tá? E aí, obviamente, você já fez uma visita no local, você foi, por exemplo, aqui, ó.
pegar aqui um. Ó, isso aqui eu peguei o Google Maps do Senai, né, do Ítalo Bolonha aqui. Aí, por exemplo, eu vou até aqui, opa, fechei aqui o, ó. Aqui é a entrada da unidade lá do Ítalo Bolonha, né? Aqui você tem a rede, está vendo aqui a rede de distribuição, ó, nesse caso aqui só tem baixa tensão. Esse lado aqui, ó, vamos um pouco aqui. Esse lado aqui só tem baixa tensão. Esse outro lado aqui, ó, nós já temos média tensão, ó, rede compacta, tá? A entrada dessa unidade aqui, ó, vamos supor que aqui que não fosse o Senai, fosse uma indústria, tá? A entrada de energia dela aqui não é, ó, é aquela rede que eu mostrei de média tensão lá na frente, ela é nova, viu? Então, na época que foi construído, só tinha posteamento desse lado da rua. Então, eu não teria como fazer a energização da rede por esse, né? Eu até poderia pegar do outro lado da rua, mas às vezes você, né, atravessar a rua e dependendo do tipo de ramal, não seria interessante. Daí aqui, ó, nessa rua, o original, ele foi feito nessa rua que margeia a unidade lá do Senai, que vamos fazer de conta que é uma indústria aqui, ó. Tá bem aqui, ó, a entrada dele, ó. Na verdade, ela tem a antiga aqui, né? A entrada antiga é esse poste aqui, ó. E esse daqui é a entrada nova, tá? A mais atual. Então, você tá vendo, ó, que margeando aqui o Senai ainda, ó, por essa rua, você não tem poste, ó, tá vendo? Não tem poste aqui na calçada. E, professor, não teve jeito, teve que atravessar a rua do mesmo jeito. É, às vezes mas, professor, não era, já que tinha que atravessar a rua, né? Melhor lá na frente, lá no Senai. Só que, lá, assim como muitas indústrias, tem entrada de veículo, né? Às vezes tem o estacionamento, ali é muito, vamos dizer assim, é muito cheio ali, né? Às vezes também o projeto arquitetônico, né? Aí não fica, vamos dizer, fazer igual aquele cara lá, aesthetic, né? Não fica estético o suficiente, né? Então escolheram aqui, ó, o posteamento que vem do outro lado da rua, aqui, ó. Tá vendo que tem um transformador aqui? Se não me falha a memória RAM, esse transformador aqui é de 500 kV. Mas eu tenho certeza que é porque o de 500 kV ele fica geralmente nessa estrutura aqui. É chamada de estrutura tipo H, tá? Na verdade é HT, mas lá na folha lá de norma, norma técnica aí da Equatorial, né? Ela coloca como estrutura H. Essa aqui é uma estrutura HT. HT é quando eu tenho dois postes de concreto aqui, né, armado, e no meio deles eu coloco essa cruzeta metálica e aqui eu coloco o transformador. Obviamente, vocês estão vendo que esse transformador ele é muito robusto, então ele não caberia aqui. Vocês estão vendo que tem muitos cabos aqui, ó, de energia saindo da baixa tensão, né?
como ele é muito robusto, muito pesado, mesmo você utilizando um barra 1000, né, que 1000 kg força aí que ele suporta aí de momento fletor, ele não suportaria. Então, a partir do de 500, eu já, se é uma subestação ao tempo, né? Essa é ao tempo, mas só que essa aqui não é singela, né? Singela, se ela fosse apenas um poste, igual o que eu mostrei aqui no projeto, um poste e um transformador aqui. Então, a entrada, ó, a gente pegou o ramal, ó. O ramal ele vem. Ó, essa aqui é uma rede convencional. A entrada dele, ó, tá vendo que tem isso aqui é um jump aqui em quase, não é 90 graus não, mas ele tá em ângulo, tá? Então ele pega dessa estrutura aqui, ela é conhecida como N de normal, né? E tipo 2, tá? A N2, ela tem duas cruzetas, diferente dessa que eu mostrei do projeto, que só tem uma, tá? Que é a N1. Então a N2 tem duas cruzetas, dois isolador de pino. Tá vendo que esse aqui não é isolador tipo pilar, tá? Então ele faz aqui, ó, um desvio, né? Coloca esse aqui chama GLV, grampo de linha viva, tá? Aí o grampo de linha viva interliga na chave fusível que está aqui nesse suporte, né? Esse suporte que é o braço C, tá? E tem um suporte chamado suporte T para chave fusível. E aqui, ó, ele atravessa a rua na rede compacta. Característica singular aí da rede compacta. O cabo ele é protegido, enquanto o da rede normal é um cabo nu, né? Parece um cabo de aço. O da rede normal não, é um cabo semelhante ao cabo de instalações elétricas, né? Internas aí que você tem um polímero, tá? No caso, o polímero aqui, o plástico dele, ele é mais resistente às intempéries, tá? Se você colocar um cabo que é para instalação interna aqui fora, às vezes ele não dura nem uma semana, que sol em cima, e aí fica quebradiço, né? Nesse caso, ele aqui suporta muito. Por isso que ela é chamada de compacta, ó. As três fases estão aqui, tá? Aí a fase A, a fase B e fase C. E aqui em cima você tem o cabo de terra, tá? O aterramento. Outra característica interessante da rede compacta. A rede compacta, você tem a certeza que o aterramento está lá. Já na rede normal, você só tem na parte de média tensão as fases e o terra, ele literalmente fica enterrado. Quando tem ali, né? Ele ele está enterrado, ele está no solo. Ele não fica no ar igual esse daqui, ó. Tanto que ele deve ter sido retirado aqui do poste, né? Ele é interligado no poste, o terra, com o terra do sistema da rede de distribuição aqui de Goiânia, né? E o terra é interligado no neutro. Isso aqui é uma rede de baixa tensão aqui, ó. Você tem aqui logo em cima o neutro, aqui é a fase A, fase B e fase C, sempre nesse padrão. Aqui está vendo ó, o braço de iluminação pública, aqui tem a luminária, né? Aqui é o relé fotoelétrico, né? Que quando tem luz ele fica desligado. Quando tem a falta de luz ou se tiver nublado, né, o suficiente, ele acende a luz do farol. Do farol não, dele lá. Beleza. Então ele atravessa a rua, é um ramal aéreo, tá? Atravessou a rua e chegou lá na estrutura tipo H ou HT, né? Onde fica a subestação da unidade do Senai Ítalo Bolonha, né? Aqui em Goiânia. Ah, então, faz sentido, né, professor? É uma escola, ela também, ela tem uma quantidade de carga alta, né? Hoje em dia, você tem uma subestação lá na frente, infelizmente aqui não dá de ver aqui, mas lá dentro mesmo, lá na frente, você tem uma subestação, né? Então, provavelmente o projeto original, ele comportava deveria comportar um transformador menor, né? Por isso que você só está vendo um poste aqui, né? Então, eles fizeram a troca, né? Dessa carga
Eu estou chutando que poderia ser até 300, tá? De 75, 112,5, 225, 150, né? Eu já fui para o 225, né? 150, 225 e 300. Uma dessas cinco alternativas era o transformador que tinha nessa unidade, né? Então, provavelmente, ele passou por uma outra aprovação da concessionária e teve essa nova ligação aqui para a unidade. Isso aqui, ó, essa unidade Senai Ítalo Bologna, isso aqui dá um quarteirão inteiro, tá? Isso aqui é gigantesco. Igual muitas unidades aí de indústria. Beleza, professor. Entendi. Essa primeira aula foi interessante aí para mostrar o espírito aí. Agora vamos à situação de aprendizagem aqui. Eu vou baixar aqui. SAP 1, o projeto. Isso daqui, ó, eu vou fazer o download aqui da pasta. Ó, isso aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho a folha da atividade, que é uma planilha. Então, a situação de aprendizagem, pessoal, ela fala aqui, ó, que o Marcos é um trainee. Vamos pegar a folha aqui de atividade. Inclusive, para facilitar aqui para vocês, no momento presencial, o professor vai mostrar no material dele uma folha semelhante a essa daqui, tá? Isso aqui é a folha de tarefa. Eu deixei aqui, ó, já até pedi para a Nádila colocar aqui, ó, tá até o selo da aula de hoje, tá? Esse aqui é uma pasta, já fica aqui, ó, na videoaula aqui, ó, material extra da atividade um. É, na verdade, um modelo, né? Um modelo para você se espelhar nessa planilha de preços unitários aqui. Ok, professor. Mas vamos entender aqui o problema aqui, ó. Marcos, ele é trainee, né, contratado pela Mega Projetos, de uma empresa de grande porte na área de projeto industrial. Essa empresa tem a filosofia, né, de atribuir um desafio inicial aos técnicos recém-contratados, tá? Como elaborar um projeto desde a fase inicial até o detalhamento, tá? Muitas empresas fazem isso. Eu, por exemplo, no escritório em que eu comecei a estagiar, a gente pegou o projeto desde a arquitetura, né? Aí eles pegavam um que já estava todo pronto, todo montado e mostrava para a gente, fazia a cópia lá, né? Colocava no local de rede que era para o estagiário fazer o estudo dele, e aí mostrava todo o passo a passo, modelo de memorial descritivo, tudo que um projeto ele deve ter, né, para ser aprovado aí, né, e ser apresentado para a concessionária de energia elétrica local, tá? Então, é, a Mega Projetos recebeu a solicitação de um orçamento de um cliente para elaborar um projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte, tá? O orçamento deverá englobar todos os documentos e atividades necessárias para elaborar um projeto executivo de distribuição de força, iluminação, aterramento, SPDA da subestação. E essa era a oportunidade que João Alves, né, precisava aí para colocar alguém, né, um trainee, né, no caso ele é um engenheiro lá do setor, tá? E aí ele envolveu o Marcos. O Marcos você é o paradigma do Marcos. O que quer dizer paradigma? Você é a referência dele. É como se você fosse o Marcos aí para fazer esse desafio. Então o desafio é elaborar um orçamento, né, de projeto fazendo primeiro a composição essa planilha de preços unitários, tá? Então, a atividade um aqui é elaborar uma planilha de preços unitários na qual
deve ser definida a lista de documentos ou atividades necessárias para esse projeto, tá? O quantitativo de homem-hora, deixa eu explicar aqui mais ou menos aqui. Então, vamos supor que eu tenho essa planilha aqui, ó, se vocês forem navegando nas células aqui, ó, ela já tem as fórmulas aqui, né, padrão. Por quê, ó? Aqui, ó, tá o valor do orçamento que vai ficar sem imposto, com imposto, e o total aí com os encargos. Beleza. Aqui, ó, o, tudo que eu falei hoje, resumido aqui, ó, por exemplo, arranjo de equipamento elétrico. Vamos pegar aqui, ó, diagrama unifilar, né? Lá no projeto, você tem, ó, eu vou tirar aqui eu vou extrair tudo aqui de uma pasta. Igual aqui, ó. Esse é o arquitetônico do projeto, tá? Da subestação, onde vai ser colocada a subestação. E esse daqui é o diagrama unifilar da subestação, ó. Essa subestação vai ter dois transformadores, ó, de 750 kVA, né? E, professor, não tenho o AutoCAD. Beleza. Você tem aqui, ó, ele em PDF, tá? Que aí você pode analisar o projeto aí na hora que você estiver fazendo o orçamento. Então, o diagrama unifilar aqui, ó, quem que fez esse diagrama unifilar? Vamos supor, o projetista, né, com certeza que, aí vamos supor que o valor, esse HH aqui, né, é o valor homem-hora, inclusive, ó, dei uma olhada aqui nessas referências aqui, ó. Inserir o quantitativo de homem-hora, né? Ou seja, o valor que esse profissional vai receber, né? Por esse serviço aqui. Por exemplo, eu estou arbitrando aqui, o projetista para essa tarefa aqui, né? Ele do diagrama unifilar, ele, vamos supor que foi R$ 20, tá? Já o engenheiro aqui, ó, a hora dele aqui, como ele vai só seguir o projeto, tal, né? Ele já é contratado aí, então o orçamento dele ficou, sei lá, a 10. O desenhista, né? O desenhista lá que, né, que ele, vamos supor, ele utilizou um programa dedicado lá, né? Igual tem muitos programas aí, tem o CADPROG para fazer cálculos, né? Inclusive o projetista ele consegue fazer ou fazendo os cálculos na mão ou numa planilha. Já o desenhista não, o desenhista geralmente ele faz um curso aí, né? O que a Câmara de Educação chama de curso livre. E aí ele só sabe fazer esses cálculos utilizando aquele programa lá e tal. Aí vamos supor que a hora dele para fazer o diagrama de filar pelo contrato dele é R$ 5 aqui. E o pessoal do administrativo? O pessoal do administrativo aqui, por exemplo, nesse caso aqui, não vai receber nada, por quê? Porque ele mandou o pessoal aqui da projetos aqui, né, lembrar o nome aqui, da Mega Projetos aqui, ele mandou plotar esse projeto numa plotadora aí, né, fora da empresa. Tem empresa que tem a própria impressora lá de projetos, né? Eu já trabalhei em algumas empresas que já tinha isso, né? Mesmo porque elas ficavam longe do centro aqui de Goiânia, e aí não era prático. Tem muita plotadora ali, perto ali das faculdades da Universidade Federal, daqui do setor universitário, ali do perto ali do CREA e por aí vai, tá? Então, no caso aqui, para essa atividade aqui, ó, essa, né?
Vocês vão ver aqui, ó, que tem cerca de 33 atividades diretas, tá? Ou documentos. E aí outra, esse diagrama unifilar eu vou precisar, né? Ele vai ser plotado numa folha A1, tá? Uma folha relativamente grande, porque é um projeto, né? Igual eu abri aqui, né? É uma folha aqui de projeto no A1. Aí vamos supor que eu preciso de uma para ficar lá com o engenheiro e outra para obra lá, tá? Então, não, na verdade, três. Os instaladores também, né? Então, eu preciso de 3 unidades aqui, ó. Esqueci de falar aqui, que é o formato, né? Em que esse documento vai ser apresentado aqui, né? Vai ser plotado a quantidade, os profissionais envolvidos. Está vendo que depois que eu coloquei a quantidade, né, de documentos, coloquei o quanto, o valor aqui, a monetização no valor homem-hora aqui, né? A gente vê isso mais para o pessoal lá da engenharia civil, engenharia agrônoma, né? Que tem alguns serviços que a unidade de medida é homem-hora aqui, tá? Aí você viu que apareceu aqui, ó, o unitário vai custar, né, para essa tarefa aqui, R$ 1.900, né? Então, como ele precisa aí de três unidades aí disso, então deu 5.700. Aí vamos supor que fosse só isso, né? Daí, ó, o valor aqui, ó, no orçamento, ó, até então deu 5.700 líquido, tá? Sem imposto. Os impostos deu quase R$ 1.000, né? 930. E o total aí, R$ 6.630. Depois vocês vão olhar as atividades aqui. Eu posso até em outra aula que a gente comentar, né? Atividades indiretas ou documentos indiretos. Ó, isso aqui é uma atividade ou um documento, né, indireta que é uma ART, né? Isso aqui, no caso, se o projetista aí, né, o responsável técnico for o engenheiro eletricista. Se for um técnico, tá? Lembrando que o técnico até 800 kV aí de potência, ele pode, né, de carga aí, ele pode assinar o projeto. Então, ele pode fazer essa anotação. Aí, no caso do eletrotécnico, é uma TRT, mas é a mesma coisa. Aqui ele chama de anotação de responsabilidade técnica. Para o eletrotécnico, ela se chama termo de responsabilidade técnica. É um documento que você vai fazer um resumo. Ele serve até como nota fiscal, porque você fala, eu cobrei para fazer esse projeto, para fazer essa execução, para fazer esse laudo, dependendo do tipo de serviço que é, sei lá, R$ 9.000, tá? Então você coloca lá, tem uma taxa. Eu sei que a partir de um valor, você sempre tem que estar de olho lá nos valores das taxas da RT, né? Se for um valor baixo, vai ser um valor fixo, tipo uma taxa, sei lá, tô chutando aqui, R$ 80, tá? Agora, se for uma obra grande, de milhões aí, de reais, milhões de dólares aí já é um valor. Eu lembro que eu tinha um colega, tinha não, né? Ele não morreu, né? Eu tenho um colega que ele fez um projeto ali para a base ali de Anápolis, a parte de iluminação de balização. A iluminação que fica na pista ali, né? Essa iluminação ela é forte e ela é justamente para orientar o piloto, né, na hora que ele vai taxiar, que ele vai sair, e também o piloto na hora que ele vai fazer o pouso ali. Eu me lembro que na época só a RT deu quase R$ 1.000, ela deu acho que 750, mais ou menos, né? Então, dependendo aí do valor da obra, né, se é uma obra grande, obra do governo, né, tem um valor grande e astronômico, essa taxa também ela costuma acompanhar, tá bom? Então vocês vão fazer, vão analisar aqui, na próxima aula eu posso falar de mais algum serviço, por isso que eu falei do projeto, falei dos elementos que tem ali no projeto,
tá? De anotação de responsabilidade técnica, memorial descritivo, que inclusive é também a próxima atividade. A gente vai unir, tá? A, a análise na próxima aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.